Quando a gente estuda seitas e heresias, necessariamente a gente tem que entender alguns conceitos relacionados a ela, e o primeiro deles é um conceito de religião. Veja só, religião, a palavra religião, ela tem a origem do latim, que tem a ver com ser um tipo de cerimônia, algo que você faz que é relacionado ao sagrado. E esse conceito, os conceitos relacionados à religião, eles são bem complexos, porque para alguns grupos de estudo, a religião ela não teria um conceito específico. Como hoje tudo é muito aleatório, a verdade ela é muito relativa, né? Na concepção de alguns, qualquer tipo de prática pode ser colocado como uma religião. Então hoje até para conceituar religião é complicado. Se você chega na academia e vai falar sobre o que é religião, você vai ter uma complicação, porque alguém que faz algum tipo de ritual numa selva pode dizer que é uma religião e pode dizer que não, que simplesmente é uma prática de espiritualidade dele. E você vai ter que aceitar de um jeito ou de outro. Então, o conceito de religião ele já é um conceito muito complexo. Eu estou dizendo isso porque, para a gente entrar em seitas e heresias, a gente vai ver que tem duas formas de interpretar o que é seitas e heresias. Eu vou escolher uma delas e vou explicar por quê. A relação da religião, ela vem da origem de uma das duas palavras aí. A etimologia dela pode ser de relegere ou de relegare. Na verdade, aqui ó, o nome está errado em cima, no slide, é religare, como está aqui embaixo. O relegere tem a ver com revestir alguém de alguma coisa, que é um conceito de Cícero, e era como se alguém estivesse, deixa eu ver um conceito fácil aqui, é como se alguém estivesse sem alguma coisa e alguém colocasse de volta aquilo que a pessoa tem. No conceito desse primeiro aqui de Cícero, do relegere, era como se fosse um retorno que há de alguém com algo superior a partir de uma cobertura metafísica que há nele. O começo está sendo meio complexo, mas vai ficar fácil, viu, gente? Espera aí. O outro conceito é o que o cristianismo se apega mais, que é o chamado religare, que tem a ver com uma reconstrução de algo que foi rompido. No cristianismo, a gente entende o seguinte: Deus cria o homem e o homem nasce já de costas para Deus. Não é isso que a gente aprende? Não é isso, gente? Quem aqui é cristão? Então você aprende esse conceito. Deus cria o homem e aí o homem nasce de costas para Deus e ele começa a ir cada vez mais se afastando dele conforme ele vai vivendo. Porque o homem vai se relacionando com o mundo e vai cada vez mais praticando o pecado e vai cada vez mais se afastando de Deus. O religare no cristianismo é quando há o que nós ouvimos falar como metanoia. Metanoia é a palavra para o quê? Conversão. É para o quê, gente? Conversão, exatamente. Então, a metanoia, eu passo agora a olhar para Deus e vou caminhar me aproximando dele. É o que no cristianismo nós chamamos de vida de busca pela santidade. Eu estou buscando me aproximar de Deus. Então, eu fui religado a algo que foi rompido. No cristianismo, Jesus tem essa função de religar o homem a Deus. Ele é essa ponte que faz essa religação. Por isso que o conceito de religião para nós está mais próximo do segundo, que é o de religar. Para o cristianismo, quem promove isso é Cristo. Para outras religiões, são outras pessoas, são outros sujeitos, são práticas, enfim, dependendo da religião, ela se encaixa melhor em algum dos contextos. E é interessante, gente, porque quando a gente fala sobre religião, hoje é muito complicado você falar sobre religião. Para mim é muito complicado falar sobre religião aqui, de uma maneira aberta, que está sendo transmitido, porque eu convivo com gente de várias matrizes religiosas, de várias ordens religiosas, de vários grupos religiosos, e como a gente tem muito cuidado hoje com a tolerância, parece que o fato de você criticar uma doutrina de outra religião necessariamente é um ato de intolerância. E a gente tem que tomar muito cuidado porque o conceito de intolerância ele foi deturpado. Ao ponto de um padre muito famoso no Brasil, o padre bonitão, como o nome dele é? As mulheres tudo sabem o nome dele, né? Fábio de Mello, eu sempre esqueço, porque ele é bonito. Padre Fábio de Mello estava em uma missa. Alguém aqui é católico? Ninguém? Ninguém aqui é católico?
Sério? Todos aqui são católicos, gente. Não são apostólicos romanos, mas são católicos. Enquanto conceito de igreja universal, não do reino de Deus. E esse padre estava na missa, estava com a estola, a representação de que ele está como sacerdote. Não sei se alguém aqui chegou a ver esse vídeo. E ele fez ele falou sobre um ritual de sacrifício. Um ritual de entrega de uma oferenda. Alguém chegou a ver esse vídeo? Ficou bem viralizou, porque ele falou disso e disse, muita gente tem medo de despacho. Pois se botar um frango lá para mim, pode vir que eu traço ele e tal. E aí foi a maior polêmica, porque disseram, isso é um desrespeito à fé do outro. Veja só, gente. O padre Fábio de Mello, e eu estou falando enquanto cientista das religiões. Eu sei que a função de pastor, o pastor ele não tira a sua identidade de pastor em ambiente, mas eu estou falando enquanto pastor e enquanto cientista das religiões também. O meu doutorado é nessa área, ciência das religiões. Vou explicar a diferença agora. Enquanto um líder religioso que está na sua instituição, ele tem o direito de explicar para os seus fiéis o que, na concepção da doutrina de sua fé, da doutrina que ele segue, é certo e errado. Da mesma forma como eu posso olhar, por exemplo, um Hare Krishna fazendo uma crítica ao cristianismo dentro do seu templo lá em Campina Grande e não posso me sentir ofendido com isso. Porque, gente, é uma manifestação da fé dele. Então, se eu estou aqui e faço uma crítica a uma doutrina de determinada fé, isso não é intolerância religiosa de jeito nenhum. Isso é uma manifestação pública para o meu público, para os que seguem essa teologia, do que eu penso a respeito de determinada fé. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vivo isso, por exemplo, no curso que eu faço. De toda hora, eu falo isso lá para professores, de toda hora você vê a autorização que as pessoas têm para descer a lenha no cristianismo. Porque é uma religião que impôs as suas crenças a outros, que trabalhou na opressão de povos, tal. Mas se você critica a doutrina de determinado grupo religioso, você é intolerante. Então, é muito bom a gente tomar cuidado com a intolerância dos tolerantes. Nós, enquanto cristãos, a maioria aqui é cristão, nós, enquanto cristãos, temos que tomar muito cuidado com o respeito ao outro, sem negar aquilo que faz com que você seja de determinada fé. Você tem plena liberdade para expor o que você pensa a respeito da fé do outro. Você tem plena liberdade para isso, contanto que você não o desrespeite. Você não precisa respeitar, eu escrevi um texto um dia desse sobre isso, no dia da tolerância religiosa. Você não precisa respeitar a opinião do outro. Você não precisa respeitar a opinião do outro. Você precisa respeitar o outro. Se você respeita o outro, você vai saber como fazer o resto das coisas. Então, a gente tem que começar já entendendo que a nossa função, enquanto seguidores de determinada fé, é seguir determinada fé e não temer determinadas posturas que você possa ter, contanto que não haja desrespeito. Veja só. Existem as ciências das religiões, eu botei aqui com um Szinho dentro, porque existe o conceito de ciência da religião, ciências da religião, ciência das religiões e ciências das religiões. Você escolhe o que você quer. As ciências das religiões é uma área de estudo. Hoje na CAPES ela está na mesma área da teologia, mas ela já foi ligada à filosofia. E o que é que ela faz? Eu vou dar uma diferenciação bem básica para a gente entender que muita gente não gosta, mas é para ficar mais fácil. As ciências das religiões, quando um cientista das religiões está falando a respeito de uma determinada religião, ele está falando de religião. Por que ele está falando de religião? Porque ele está fazendo uma análise de fora. É como se fosse alguém observando determinados rituais, determinadas práticas, e ele vai fazer uma análise daquilo. Ou seja, ele não é um participante daquela fé. Ele pode até ser, mas a função dele, enquanto cientista das religiões, é de fazer uma análise como um agente externo. Até aí deu para entender? Desce um pouquinho. Veja só, ele vai analisar a experiência religiosa, os fenômenos da religião e a forma como eles atuam na sociedade.
Então, um cientista das religiões, por exemplo, ele vai analisar se um muçulmano xiita, que tipo de impacto a sua prática tem para a sociedade. Um muçulmano que segue as sunas, o chamado muçulmano sunita, que tipo de crença ele tem que interfere na relação dele com as mulheres na sociedade. Ou seja, ele é um pesquisador que olha aquilo, faz um material e traz para que as pessoas entendam. Eu botei aí ateísmo metodológico. O que é ateísmo metodológico? Quando você vai estudar ciências das religiões, você, na sua metodologia, na forma como você vai pesquisar tal coisa, você não pode colocar a sua crença ali, porque você está só pesquisando, porque senão ela vai interferir no resultado da sua pesquisa. É como se lá no local que eu estudo, lá no doutorado eu fosse pesquisar. Pronto, no mestrado, eu entrei em um templo de determinada linha hindu e passei um tempo, 2 anos, pesquisando a história de um grupo religioso de linha hindu. Então eu ia várias vezes para o templo deles, participar de rituais, assistir rituais e ia pesquisando isso. Aí eu, enquanto pastor, vou para fazer essa pesquisa, na época eu não era pastor, mas já era cristão, vou para essa pesquisa e boto na pesquisa assim, discordo das suas práticas, porque a Bíblia diz que só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A Escritura diz que essa prática... Não tem lógica, eu estou fazendo uma pesquisa sobre aquilo. Então eu vou olhar aquilo que eu estou pesquisando e fazer um relato do que eu estou vendo. Então, nesse sentido, eu tenho que ser ateu, entre aspas. Eu não posso colocar as minhas impressões ali. As ciências das religiões trabalham com o ateísmo metodológico, porque você não vai botar a sua fé dentro do trabalho que você vai fazer. Já a teologia, ela tem uma visão diferente. A função da teologia é falar sobre religião. Ela é uma visão mais de dentro da coisa. Por isso que quando você, por exemplo, vai ler um manual de teologia sistemática, ele vai falar sobre erros teológicos que determinada crença tem. Mas erro no padrão de quem? No padrão da Bíblia. Lá ele expõe de fato o que se crê. A teologia, ela geralmente tem mais um compromisso com determinada fé. Por que com determinada fé? Porque existe teologia em várias religiões. Não existe só a teologia do cristianismo. Tem a teologia do islamismo, tem a teologia do movimento Hare Krishna, tem a teologia, enfim. A maioria das religiões tem um compêndio teológico. Até aquelas que não têm um compêndio teológico escrito, ela tem um compêndio de crenças que é oralizado. Ela crê, por exemplo, que sua entrega para determinado orixá vai causar tal coisa. Eles creem nisso e consideram isso como certo. Então, existe uma teologia a respeito daquilo. Está dando para entender ou está complicado? Certo? E aí o seguinte, são visões internas sobre aquela coisa. O que eu vou falar aqui, gente, é a análise das seitas heresias a partir da perspectiva da teologia cristã evangélica. Tá certo? Então, se você é ateu, budista, pai de santo, infelizmente eu vou analisar, infelizmente para você, eu vou analisar na perspectiva do que o cristianismo pensa, do que é certo e do que é errado na relação do homem com Deus. Deu para entender? E eu tenho plena liberdade disso, porque nós estamos falando de teologia e essa é uma faculdade confessional. Ok? Dá para entender por que tem que explicar bem isso? Ok. Então, passando para o próximo slide, o conceito de seita. Veja só, gente, pegando da origem da palavra, seita seria um grupo religioso que se separa de uma religião estabelecida. A palavra seita vem do latim secta, que é justamente uma coisa separada de algo maior. Olha só, para nós, se alguém cria uma instituição que tem a sua teologia e essa instituição ela crê em questões que vão de encontro com a base da fé cristã, aquilo é uma seita. Para o conceito geral da palavra, nós somos uma seita. A igreja batista é uma seita. Então, quando um padre fala a seita protestante, ele está certo. No conceito da palavra, ele está certo, porque o protestantismo veio do catolicismo. Está dando para entender ou está complicado? Ou seja, você que veio saber o que é seita e heresia, você faz parte de uma seita. Vai para o inferno.
Eu quero que vocês entendam, no conceito da palavra, o que é isso. Toda instituição que sai de uma religião estabelecida, no conceito da palavra, ela é uma seita, porque seita é uma separação de dada instituição religiosa de outra maior. Para a teologia cristã evangélica, seita é toda instituição que segue como regra de fé princípios que vão de encontro às nossas bases de fé. Até aí deu? Você olha determinada instituição religiosa, e aí você olha o cremos que. Toda instituição religiosa tem um cremos que, síntese doutrinária, no que nós cremos. Aí você vai ver lá, no que eles creem. Ah, eles creem nisso. Opa, eles creem aqui que o líder deles é o anunciador da volta de Jesus, é o único. Opa, peraí, isso aqui tem uma coisa errada. Provavelmente, trata-se de uma seita. Por quê? Na visão do cristianismo evangélico, viu, gente? Então, nessa concepção, nós seríamos uma seita, e na nossa concepção, todos aqueles que não seguem o que nós cremos como base de fé, que eu vou já dizer como você entender esse resuminho, os demais são seitas. Beleza? 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 Beleza. Então, vê só. Elas vão de radical encontro às doutrinas encontradas na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, principalmente quando distorcem as regras de fé básicas do cristianismo. Mas peraí, como assim? Tem como um grupo religioso ser um grupo que discorda de mim, não ser uma seita? Tem. A gente vai ver já isso aí. Primeiro conceito é o de seita, o outro agora, o de heresia. O pessoal pergunta muito assim, Pastor Saulo, tal religião é uma heresia? Não tem como uma religião ser uma heresia. Tem como ela ser uma seita. Porque heresia, no sentido da palavra, seria no que eles creem. Seita seria a instituição, heresia seria no que eles creem. Certo? Só para você não ficar depois perguntando para o amigo aí de forma errada. Então, para os evangélicos, qualquer ensino que contradiga, que bata com as regras de fé instituídas por um grupo religioso, é considerado heresia. Para deixa eu ver aqui para o mormon, você dizer para ele, nós devemos tomar chá quente. Eu posso tomar chá quente, CHA, acento. Eu posso tomar chá quente. Ele vai dizer, opa, isso é uma heresia, porque o mormon não pode tomar chá quente. É só frio? Não sei, não pode tomar chá quente. Lá tem chá quente, pode ser, se é frio, não sei. Mas por que é uma heresia? Porque tal crença vai de encontro à base de sua fé. Para os cristãos evangélicos, heresia é todo tipo de crença que vai de encontro ao que nós cremos que está nas Sagradas Escrituras. E aí, para os evangélicos, o que vai de encontro às doutrinas basilares da ortodoxia bíblica é uma heresia. Mas espera aí, a Bíblia é muito grande, né, gente? Então, como é que eu entendo o que é uma heresia de uma forma mais sucinta? Veja só, tem algumas formas disso. Tem umas fáceis, que é você consultar a internet, né? Então, você bota lá o que o povo crê e vê o que está na Bíblia. E tem uns materiais que há um tempo atrás a gente não tinha, era mais difícil. Mas eu estou fazendo aqui a propaganda do negócio, eu não sei nem se tem para vender ainda, mas essa Bíblia ajuda muito. Não estou ganhando nada com isso, viu, gente? Não sei nem se tem para vender ainda. Mas o nome dessa Bíblia é a Bíblia Apologética. Para quem gosta de estudar religiões, cristão que gosta de religiões, essa Bíblia é da ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, e ela faz o seguinte, apologética vem do grego apologia, né, que é defender. Então, ela pega o que as seitas em geral elas falam, usando a Bíblia como argumento, e ela quebra isso com outro versículo. Então ela diz, tal grupo crê nisso usando esse versículo. A gente quebra isso com tal versículo. Então existem ferramentas hoje para a gente entender o que é uma heresia ou não. E aí tem a principal. Em suma, todas as seitas têm que ter heresias, mas existem igrejas que não são seitas com membros que creem em heresia. Deixa eu dar um exemplo. Eu fui em uma igreja um dia desse, fui conversar com um pastor de lá, e aí, conversando com um membro,
descobri que um membro da igreja não acreditava na Trindade. Ele foi falar sobre Jesus, e aí ele disse, não, porque, né, a gente aqui vê muito essa coisa de que Jesus, quando ele habita em nós somos o Espírito Santo na terra. Aí eu fiquei, e é? Aí ele, porque como o Espírito Santo é o anunciador e nós anunciamos o Evangelho na terra, então nós somos o Espírito Santo que prega, tal. Eu fiquei, meu irmão, que danado esse pastor está pregando na igreja, velho. Essa igreja, pelo amor de Deus. E aí depois, conversando com o pastor, eu entendi que ele acreditava na Trindade de uma forma correta. O membro da sua igreja, que tinha um conhecimento extremamente torto sobre o Evangelho, e cria numa heresia. Então, existem igrejas que são... que tem um evangelho saudável, mas que tem membros que creem em heresia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escuta alguém falando uma besteira, para já não taxar a igreja dele de herética. Porque, de repente, aquela igreja, ela pode pregar um evangelho autêntico, e o cara está lá, sentado na cadeira há 30 anos, e não entendeu ainda o que é com clareza o que é o evangelho. Muita gente diz que a gente é liberal aqui. Em João Pessoa, muita gente acha que a cidade viva é liberal. A cidade viva pode fumar maconha, o pastor toma cerveja no púlpito, tem uma mesa de bar, os cabas lá um negócio preto, que é um negócio do cão. Aí eu entrei lá, mas parecia que eu estava na casa de Satanás, pelo amor de Deus, a igreja ali é do cão. Então, as pessoas por conviverem com pessoas liberais, tal, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente taxa uma igreja de alguma coisa, sem que a gente conheça de fato o que é aquilo que ela crê. E aí, gente, existem algumas formas da gente vendo como entender o que é uma igreja saudável ou não, se uma igreja de fato tem heresia nela. Eu escutava muito falar uma frasezinha assim, não sei se vocês já ouviram, que tinha uma história, que o cara dizia assim, eu fui em tal lugar e tem um amigo meu que trabalhou na Casa da Moeda, e ele dizia que conhecia muito bem uma nota falsa, porque ele conhecia muito bem a verdadeira. Já ouviram isso? Então, se você quiser saber se uma igreja é uma seita, é só você conhecer bem a Bíblia. Aí você vai saber. Já ouviram isso? Ninguém aqui ouviu isso, gente? Só eu. Ah, tá. Veja só. Uma hermenêutica errada promove uma deturpação de um texto e uma aplicação danosa para o povo. As grandes seitas chamadas pseudocristãs, que a gente vai já dizer o que é isso, nasceram de uma interpretação errada de textos bíblicos. É muito fácil você pegar um texto bíblico e deturpar aquilo e transformar aquilo em heresia. Quando eu dava aula de seitas, eu fazia muito isso. Eu pegava uns textos assim, que eu fazia quando eu era adolescente, que me aventurei no ateísmo, aí eu estudei numa escola católica, aí eu ia na escola católica, tinha uma hora da missa e tal, e aí eu pegava textos bíblicos e deturpava e perguntava a madre lá, né? A bichinha lá em Barbalhães, no Ceará. Aí eu dizia, eu estou com uma dúvida. Tinha uma hora lá que era só com os alunos da nossa turma, e a madre falando, eu estou com uma dúvida desse texto aqui. O texto fala isso, mas então o texto fala isso. Não seria uma contradição na Bíblia? Então é muito fácil a gente pegar um texto, descontextualizá-lo e trazer para o que a gente quer entender. Não sei quem já viu aqui uma reportagem de um cara que estava se relacionando com outra mulher fora dele, porque deturpou um texto que falava sobre ir ter com uma mulher. Vai com a mulher adúltera. Aí logo aqui está dizendo, vai com a mulher adultera. Hermenêutica errada promove heresia, gente. E aí, sobre aquilo que eu falei, é só você conhecer uma nota verdadeira para você saber se a outra é falsa. Nem sempre é assim. Porque tem seita que você só descobre que ela tem heresia com o tempo de convivência. Tem um grupo religioso, que eu vou falar já dele, que tem aqui em João Pessoa, que eu estava em um evento em outra cidade, e eles estavam evangelizando lá. Aí, eu achei alguma coisa estranha no pessoal. E aí o pessoal estava evangelizando. Eu falei, me dá um folhetinho desse aí. Ele, você já ouviu falar de Jesus? Eu falei, já ouvi. Uma vez eu ouvi. Achei interessante. Aí ele começou a falar de Jesus e tal. Aí eu peguei e vi que ele estava seguindo uma linha coerente de evangelismo. Nós estávamos separados de Deus e papapá. E aí Deus enviou seu filho e ele falando. E eu tenho um TDAH, né? Se eu não me concentrar em alguém, eu fico vendo o mundo à minha volta. Aí eu lendo aqui, não estava ouvindo o cara falando e eu ficava só. Eu não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu li aqui e vi que era tudo direitinho, rapaz, o plano da salvação deles pregando. Aí
Rapaz, tem uma coisa estranha nesses caras, mas o plano de salvação está tão direitinho. Quando eu virei atrás, que vi o nome da instituição, safadinho. Aí eu lembrei que aquele grupo era um grupo herético, era uma seita carregadíssima, que eu vou usar ela aqui como referência já já. Só que eu só sabia que aquele grupo era uma seita porque eu conhecia sobre eles. Mas qualquer evangélico que não estuda seitas, vendo os caras falando, ele dizer, caramba, que bênção esses jovens evangelizando e transformando o mundo para a glória do Senhor Jesus. Porque ele não sabe, na verdade, o que eles pensam mais profundamente. Gente, toda religião, todo grupo religioso, até nós vamos passar para alguém, quando você está praticando o proselitismo, o evangelismo, tal, enfim, você vai passar as melhores coisas que a sua fé tem, ou não é? Acaba de evangelizar, era para evangelizar assim, ó, rapaz, você tem que ter um encontro com Jesus, porque você vai abrir mão de suas vontades, você não vai mais poder fazer aquilo que você quer, todos os seus objetivos de vida não serão os seus, serão de Jesus. Você sabia que Jesus chamou você para ser escravo dele? Você quer nesse momento agora entregar a sua vida totalmente a Jesus e fazer com que o seu amanhã não pertença mais aos seus projetos, seja tudo na mão dele e você vai ter que sacrificar você mesmo por amor a ele, amém? Você vai para uma pregação de olha, Jesus te liberta, e não está sendo mentiroso nisso. Jesus te liberta, Jesus te salva, enfim, restaura a alegria do teu coração. E de fato o evangelho faz isso. Só que o evangelho traz uma série de abstenções à nossa vida, porque nós entendemos que nós agora de fato não pertencemos a nós mesmos. Então toda vez que alguém de uma seita chegar para você para falar algo, ele vai pegar as estratégias de demonstrar para você tudo o que há de lindo lá. Então vai ser aquele discurso, nós cremos que Deus ama todos, que o nosso chamado é o amor. O que importa é amar. Deus quer o amor. Todo mundo tem que se amar. Só que quando você vai para todas as nuances dessa fé, aí você vai entender que tem pontos que são bem complexos. Vou ver aqui o que mais. Sim, existem diferenças entre erros teológicos e heresias. Vê só, gente. Quando o cara diz assim, ó, erros teológicos. Mas peraí, necessariamente tem que haver erro teológico? Aquela pessoa que diz assim, eu creio que o batismo tem que ser por imersão, tem que ser mergulhando. Não, eu creio que tem que ser jogando água. Não, eu creio que tem que ser o batismo, a água molhando na testa do menino. Alguém está certo. Alguém está certo, gente. Ou não? Alguém está certo na fé. A questão é que, hoje em dia, todo mundo diz assim, mas gente, peraí, erro teológico não. Eu uma vez estava em um evento, e um evento de louvor, numa banda de louvor bem conhecida, e a pessoa que estava cantando ela cantava muito bem, e aí começou a falar um bocado de besteira, sabe? Falando uma besteira, umas heresias. Aí uns erros teológicos e heresia também. Aí eu disse, cala a boca e cante só, para de pregar, vai cantar. Aí uma irmã do meu lado fez, irmão, esqueça a Bíblia, vai adorar a Deus. Aí eu disse, irmã, é difícil, é um pouco difícil fazer isso, sabe? Tipo assim, a Bíblia deixa de lado, o que importa é adorar a Deus. Eu segui um tempo um sujeito, que era bem conhecido no Brasil, tal, de uma linha bem... O povo fica doido para dizer o nome, né? Não vou dizer não. Mas um sujeito que ele tinha umas práticas religiosas bem diferentes, então ele é bem conhecido no Brasil, e aí eu fui ser consagrado por ele em Belo Horizonte, em 99. E aí ele falando para mim sobre evangelismo. Aí ele disse assim, olhe, o que importa é você adorar a Deus. No evangelismo, você não precisa ter Bíblia na sua pregação. Às vezes, nós temos que deixar a Bíblia de lado só para adorar a Deus. A adoração leva à conversão. E às vezes a Bíblia é um entrave para isso. E esse cara, gente, é amado pelos evangélicos. Então, assim, existem erros teológicos e existem heresias. O que esse sujeito falou foi uma heresia. Só que erro teológico são coisas que nós discordamos de questões secundárias. Não são de questões prioritárias à nossa fé. Veja só. Essas aqui são as nossas doutrinas basilares. Se alguém, por exemplo, prega
contra a Trindade é uma heresia. Não é um erro teológico somente. É uma heresia porque ela quebra um fundamento primário da nossa fé. Se eu creio, por exemplo, como o sujeitinho lá que dizia que eu sou o Espírito Santo vagando pelo mundo, essa é uma crença herética, gente. Ela é extremamente danosa para a nossa fé. A divindade de Cristo. Não, Jesus ele foi um ser iluminado que veio trazer paz para o mundo. Eu uma vez estava num grupo de pesquisa na universidade sobre religiões, e aí eu conversando com um cara sobre isso e tal, e quando o cara começa a se alterar, eu paro, falo, não vou conversar contigo mais não, porque eu estou conversando sobre fé. E aí no meio da conversa com ele, ele disse, não, cara, Jesus ele veio para falar sobre amor, falar sobre paz. Não é que ele veio como um Deus, não é que ele é um Deus, ele é um ser superior, iluminado, que veio trazer a paz e veio trazer o amor entre os homens. Aí eu disse, rapaz, não é isso que ele diz lá não, viu? Olha, está por fora de Jesus. Jesus disse, meu amigo, que veio trazer espada. Está por fora, meu amigo. Bicho é coco seco. Aí ele, que conversa? Jesus disse que veio trazer espada. E outra coisa, Jesus disse que ele era o caminho. Jesus não se coloca como um caminho. Jesus é exclusivista, meu irmão. Jesus disse assim, meu amigo, tu não quer vir comigo não? Então se aparta de mim, porque quem comigo não ajunta está espalhando. Jesus disse que quem não seguir ele for obediente, ele vai arrancar e jogar o galho no fogo, meu amigo. E aí quando nós vamos para uma mensagem sobre quem é Cristo de fato, isso assusta outras religiões. Porque é um discurso de que Jesus é um paz e amor, que na verdade não condiz com o que de fato ele pregou. Ele veio trazer paz e ele veio trazer o amor verdadeiro de Deus, só que ele manifesta a sua ira sobre o pecado da humanidade, meu amigo. E ele se manifesta enquanto Deus de justiça. Então, se eu deturpo isso aqui, eu deturpo uma doutrina basilar do Evangelho. A morte expiatória de Cristo, ele morreu pelos meus pecados. Se eu não creio nisso, tem um problema muito sério aí. Como creem, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo crê que Jesus, ele na verdade não estava na cruz. Existia um corpo fluídico naquele lugar. Então não é Jesus de carne que morreu ali, não é Jesus de fato. Era apenas um vislumbre do que era a iluminação dele. E aquilo ali não foi, na verdade, algo para expiar os nossos pecados, mas uma simbologia de como a humanidade é violenta. E aí, ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós cremos, por exemplo, como algumas crenças indianas, de que Jesus foi para a Índia e lá, se caso, saiu da cruz, né, vivo. Os procedimentos médicos naquela época eram muito legais, eram muito avançados. Isso é uma crença de fato, existe essa crença, que Jesus foi retirado da cruz com vida, houve um acompanhamento médico especial a ele, ele foi para a Índia, lá ele se casou, teve filhos e montou uma comunidade de iluminados. Não houve uma ressurreição dos mortos. Justificação pela fé somente. O cristianismo crê que não há nada que você possa fazer para pagar sua conta com Deus. Não tem o que você fazer. Ela é pela fé. Então, se uma determinada instituição crê que você tem que fazer algo para alcançar a salvação, é uma heresia, porque é uma questão basilar de nossa fé. Nós recebemos a salvação de graça. É um favor imerecido. Eu não tenho como fazer algo para conquistá-la. Porque o máximo que eu fizer para Deus é como absorvente íntimo sujo. Trapo de imundícia é absorvente íntimo sujo. Então, para Deus, o máximo de boas obras que você fizer não passa de trapo de imundície. Não tem como eu alcançar a salvação por um esforço próprio meu. Então, se eu não creio nisso, eu estou tendo uma heresia. A segunda vinda de Jesus para o julgamento. Se eu não creio que ele irá julgar no fim, existe uma doutrina chamada universalismo, que até muito pastor está crendo nisso. Tem pastor aí conhecido que está indo nessa linha, de que não, veja só, Deus não ia fazer o inferno para condenar as pessoas. Não vai ter um julgamento final. Na verdade, todo mundo vai estar no céu, porque Deus é amor. Se eu não creio nisso, há uma heresia. Inspiração e inerrância das Escrituras. A maioria das seitas vem com uma nova verdade escrita, que veio substituir a verdade das Escrituras. Então, se eu creio nisso, eu estou crendo em uma heresia. E aí, existe um guia para mim,
tem uma coisa mais fácil para eu entender. Veja só. Tem uma fórmula. Eu botei I need help porque eu estou aprendendo inglês, viu, gente? I need help, eu preciso de socorro. Para quem não sabe, né? Vocês não sabem inglês. Existe uma formulazinha que você pode pegar e se guiar por ela para entender se tal crença é uma heresia ou não. Quando você diz assim, ó, fulano é um pregador que de fato segue a Escritura, confira se ele seguiu isso aqui. Veja só, esse teólogo, ele diz que nós como igreja temos uma confissão e que essa confissão é o nosso referencial, que nos guia, a Escritura Sagrada. Só que tem um resuminho dela que torna tudo mais fácil. Alguém já viu isso aí? Dá sim. Olha só, nós somos cristãos porque nós temos uma doutrina que nós cremos nela. Nós somos cristãos porque entendemos o que é o sangue de Cristo e temos uma série de questões que guiam nossa fé. E aí tem um resuminho que fizeram para levar a gente a entender melhor. Olha só. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, né? Quem nunca rezou isso? A questão é que o credo, ele deixou de ser um referencial teológico para ser uma reza. O credo não foi feito para ser uma reza. A intenção do credo era proteger as pessoas de uma falsa interpretação da fé e heresias que estavam entrando na igreja. Então existiam algumas coisas que se faziam na época da igreja primitiva. Havia uma perseguição à igreja, existiam técnicas que os seguidores de Jesus faziam para dialogarem e tal, enfim. Então uma delas era aquele negocinho assim, já viu o pelo, sinal da Santa Cruz, já viram isso, né? Pronto. Eu não sei se sabem disso, mas há relatos de que o sinal da cruz, ele iniciou como uma forma de representar para outra pessoa que ela era cristã sem que as pessoas percebessem. Então, eu estava aqui, ó, sou crente, certo? Eu estava aqui parado, tal, eu vi um crente lá na frente. Aí eu olhava para o pastor Pedro, né? O pastor Pedro tem cara de crente. Eu olhava para o pastor Pedro ali, eu fazia. Aí ele, epa. Aí ele fazia de lá. Aí a gente combinava para se reunir. Por quê? Alguém está passando, eu estou aqui, ó. O cara está vindo, eu... Ai. Calor, né? Outro meio era eu pegar uma varetinha e fazer um risquinho no chão. Eu fazia um risquinho no chão, o outro vinha e completava o risquinho e tá o peixezinho feito. Então fazia o risquinho, aí o cara... fazia o risquinho, ele, olha, crente. Muitas heresias entravam na igreja e depois da perseguição fizeram um compêndio para entender o que é que determinado grupo estava crendo para saber se aquilo ali, se aquele grupo era um grupo fiel a Jesus Cristo. E aí foi quando depois de vários credos, muitos credos foram sendo feitos de forma não oficial, mas esse aqui é o que se tornou mais conhecido. Pelo credo, gente, você consegue entender se de fato determinado grupo é herético ou não, se determinado grupo é um aceito ou não. Porque se algum ponto desse aqui tiver quebrado, é uma heresia. O que ele crê é heresia. Pode ver, todos os pontos do credo falam sobre questões basilares de nossa fé. Ele vai falar sobre trindade, vai falar sobre a autoridade de Cristo, vai falar sobre a humanidade de Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre o que é esse ser homem e Deus ao mesmo tempo, sobre quem é ele diante do Pai e quem é a sua autoridade diante dos homens. Quando você pega o credo e analisa, você vê que é o mais perfeito resumo do que é a nossa fé que está nas Escrituras Sagradas. Então, quebrou o credo, é herege. Certo? O caba falou uma coisa que quebrou o credo, você fala, peraí, esse bicho é herege. Manda para a fogueira, amém? Misericórdia. E aí, gente, só que eu estou ao meu lado com algum herege, certo? Tem um herege ao seu lado, por exemplo, que não crê no batismo por aspersão. Ele crê no batismo por imersão. Fulano aqui, misericórdia, ele crê no batismo de criança, é presbiteriano. Meu Deus. Vai para o inferno. Amém? Misericórdia, né? Uma presbiteriana falou ali, não, vai não, gente. Esse irmão aqui não crê no modelo episcopal de governo da igreja. Misericórdia, a gente sabe que esse foi o modelo deixado por Jesus. Se não é esse modelo de governo da igreja, misericórdia, heresia.
O cara diz assim, meu irmão, você é o quê? Eu sou cristão. Que bênção, eu também. Mas você é cristão o quê? Eu sou cristão evangélico. Meu Deus, que bênção. Cristão evangélico o quê? Cristão evangélico batista. Glória a Deus, eu também sou batista. Cristão evangélico batista do quê? Cristão evangélico batista da convenção. Glória a Deus, meu irmão, da convenção nacional ou da convenção brasileira? Da convenção brasileira. Oh, Senhor, glória a Deus. Mas você é cristão evangélico batista da convenção brasileira. Você é calvinista ou arminiano? Eu sou calvinista. Glória a Deus, eu também sou, meu irmão. Mas o seu modelo de igreja, você é um cristão evangélico, batista, da convenção brasileira, calvinista, que crê num modelo contemporâneo de igreja ou num modelo mais tradicional? Mais tradicional, misericórdia herege. É mais fácil para a gente conviver com alguém que não tem o evangelho do que um irmão que tem o evangelho, mas pensa diferente de você em doutrinas secundárias. Olha que coisa mais louca que a igreja fez. Então você taxa o sujeito de herege porque ele crê em uma doutrina secundária diferente de você. Não é não? Eu não creio no dom de cura contemporâneo. Eu tenho muitos irmãos, por exemplo, batistas regulares, são pessoas que creem no cessacionismo dos dons, que não creem que o dom de cura da forma como aconteceu no Novo Testamento, ele é hoje e tal. Então isso é heresia. Eu não creio, eu creio que tatuagem é pecado. Eu não vou perguntar quem aqui tem tatuagem, porque eu vou expor o pecado dos irmãos. Porque a Bíblia fala, não marcará o teu corpo. E os irmãos estão com o corpo marcado. Ou seja, vai para o inferno. Ou seja, vai para o inferno. Misericórdia, gente. Ou não, né? Vai que eu estou errado, mas o irmão ao seu lado, se crê que tatuagem é pecado, e você não crê, vamos lá, outro ponto. Eu creio que a igreja pode ter iluminação de boate, tipo essa. Se você crê que a igreja pode ter iluminação de boate, você provavelmente é um herege. Ou seja, gente, existem pessoas do seu lado que creem nessas questões e em outras também, que são chamadas doutrinas secundárias. A pessoa crer diferente de você em alguns pontos, tipo esses aqui, não faz dele nem de você um herege. Um dos dois está errado. Porque alguém está certo. Tipo assim, quem crê que tatuagem não é pecado, está errado. Não, gente. Eu não creio assim, não. Mas se uma pessoa crê que tatuagem é pecado, eu não posso dizer que essa pessoa é herética. Porque essa é uma doutrina secundária. Eu não preciso brigar com a pessoa por causa disso. Certo? Pegando o gancho da irmã aqui que perguntou sobre predestinação e livre-arbítrio, uma pessoa crer em predestinação e outra crer em livre-arbítrio, isso não faz de um ou outro herege. São visões escatológicas diferentes. Eu creio em uma e a pessoa crê em outra. E você pode sentar com alguém e conversar sobre isso e chegar à mesma conclusão que ela ou não, mas você tem que, como cristão, levantar e dizer, a pessoa pensa diferente de mim e eu acho que ela está errado. Isso não faz dela mais crente que eu. Certo? Um erro teológico pode se tornar uma heresia? Pode. Se eu, por exemplo, pego um erro teológico em relação ao batismo, eu digo assim, eu creio que o batismo tem que ser por imersão. Geralmente os batistas, eles batizam por imersão, mas na grande maioria, a gente aqui, por exemplo, eu vou dizer o que a gente pensa, certo? É heresia. A gente aqui, por exemplo, acha que não interessa o tipo de batismo. Pode ser por imersão, jogando água, cuspe na testa do outro se não tiver água, não tiver no deserto. Enfim, a gente crê assim aqui, a gente herege. E aí o seguinte, se eu creio que o batismo tem que ser por imersão, não há problema nenhum. Agora, se eu disser assim, tem que ser por imersão e quem não crê assim vai para o inferno. Aí é uma heresia. Porque eu estou colocando isso como requisito para a salvação e não há justificação pela fé somente. Entenderam? Um erro teológico pode se transformar em heresia se eu deturpar o sentido daquilo para algo mais pesado. Deu para entender ou ficou completo, gente? Ok. Deu para ler ali? Eu botei sim, se ele for jogado para uma área primária da nossa fé, que é o que a gente viu ainda agora. Então, vê só. Há um desafio histórico no estudo de seitas e heresias. Por quê? Porque heresias já existem há muitos anos, há séculos. Eu vou tentar passar rapidamente isso aqui para a gente trazer alguns exemplos. Mas veja só, a primeira que a gente vê aqui é do século I até o IV,
que era o ebionismo, que também é chamado por alguns de judaizantes. Houve quase um cisma no começo da igreja por causa desse grupo, os que eram judaizantes e os que não eram judaizantes. Eles achavam que a pobreza deveria ser o modo de vida, quem não era pobre necessariamente não teria a salvação, não teria o seu encontro com Deus, a salvação se dava pela lei, eu fazia várias práticas para daí ser salvo. Achavam que o pensamento de Paulo e Tiago eram errados, porque eles consideravam gentios convertidos como cristãos, e os autênticos eram somente os judaizantes. E por fim achavam que Jesus era o novo Moisés, que não veio para abolir a lei, mas veio fazer com que ela fosse seguida. É interessante, gente, que existem alguns grupos atualmente também que pensam assim. Existe um grupo atualmente de ebionistas contemporâneos. No Brasil, o grupo é muito pequeno, eu acho que está para o lado de Goiás, e tem um muito grande nos Estados Unidos, que é um grupo que se reúne, se colocam como cristãos, e o nome deles é Cristãos Ebionistas. Então esse grupo existe até hoje, apesar de estar bem menor. O outro aqui é o marcionismo, que veio de um indivíduo chamado Marcião, que foi uma doutrina que entrou muito na igreja cristã e era chamada a igreja rival. Aí aqui eu já queria trazer um exemplo contemporâneo. Eles diziam que o Deus do Antigo Testamento não poderia ser o Deus do Novo, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, era um Deus que mandava matar, era um Deus, enfim, não era o Deus que Jesus representa na sua pregação e que Jesus se mostra como sendo ele. Esse aqui não vai dar para ler aí, provavelmente, mas o nome desse livro é Jeová Falso Deus. Ele é da editora Códice, é um livro muito difícil de achar. Se quiserem eu vendo, bem caro, porque é difícil de achar. Mas ele foi escrito por um sujeito chamado Olavo Carvalho, aliás, Olavo Bueno. E eu queria ler uma coisa aqui só para vocês, para poder explicar essa crença. Só um trecho aqui dele, ele diz assim, ó. Para a serpente, ele está falando sobre o relato de Gênesis. Aí ele está dizendo, para a serpente, o homem e Jeová são iguais, pois ele tentou a ambos. E ambos caíram nas suas malhas. Ele está falando do Deus do Antigo Testamento, certo? No livro de Jó, quem foi tentado não foi o homem, mas Jeová, que foi enganado pela serpente, e ele feriu a Jó 2 vezes, na expectativa de que Jó, sendo ferido, blasfemaria diante da sua face. O que não aconteceu. Jeová foi enganado, porque Jó não blasfemou, e as desgraças foram inúteis. Pode um Deus verdadeiro ser enganado pelo diabo? Pode um Deus bom ser manipulado pelo diabo e submeter seus servos fiéis a súplicas atrozes sem razão? Esse cara é pastor e tem um grupo que segue essa crença hoje em dia. É uma crença marciônica que diz que não tem como o Deus do Antigo Testamento ser o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, apesar de ser algo que é secular, que é milenar, existe a crença até hoje. Um outro grupo interessante na história antiga é o maniqueísmo, que era do indivíduo chamado Maniqueu, e eles diziam que Deus falou por Moisés, Paulo e Jesus, e que Maniqueu é o último representante disso. Muitas seitas têm essa característica de achar que o seu líder, que aquele que a fundou, é um novo representante do anúncio da vinda de Cristo. Um exemplo disso, aí eu vou dizer o nome porque é uma seita, aqui em João Pessoa tem, é o Tabernáculo da Fé. Não sei se alguém já viu, mas tem programa na TV no sábado de manhã. Se tiver alguém daqui de lá, eu não vou abrir para pergunta, certo? Para você, depois você senta comigo, a gente conversa, senão vai dar um debate aqui de 3 horas. Mas existe a igreja deles, acho que em Jaguaribe e tal, enfim. O que é que eles creem? Tem um sujeito chamado William Branham, que é o fundador dessa seita, desse grupo religioso, que ele diz que Deus o enviou como o novo João, como novo anunciador da salvação de Cristo. Geralmente as seitas pensam isso aqui que ele vai dizer. Todas as igrejas se perderam na sua fé e ele é quem trouxe a nova verdade que as igrejas interpretaram de forma errada na Bíblia. A Bíblia, para ele, de fato, ela é correta, mas a interpretação dela foi errada durante séculos e ele é quem trouxe a interpretação correta do que é a Escritura. Eu vou ler aqui um trecho do que ele diz. Essa igreja que tem aqui, João Pessoa, ele tem um livro que é As 7 Idades da Igreja. E ele diz assim:
A visão enquanto batizava... aliás, isso aqui ele está dizendo, enquanto ele batizava as pessoas no rio, ele ouviu Deus dizer assim para ele: como João Batista foi enviado como precursor da minha vinda, assim também tu e tua mensagem têm sido enviada para precursar minha segunda vinda. Ou seja, Deus colocou ele como uma pessoa que ia anunciar a segunda vinda de Jesus. E essa igreja tem uma característica também, que eles são modalistas. O que é o modalismo? O modalismo é uma deturpação do conceito de trindade. Eles dizem que, na verdade, a trindade é um conceito errado. O que acontece é que Deus se manifestou de modos diferentes na história. No Antigo Testamento, Deus se manifesta como Pai. No Novo Testamento, Deus se manifesta como Filho. E hoje em dia como o Espírito Santo. Então não são pessoas distintas na visão deles, mas são formas que Deus assumiu. É como se, em um estudo dele, ele fala que é como se fossem roupas que Deus escolheu. No Antigo Testamento ele veste uma roupa do Pai, ele tira a roupa. No Novo Testamento ele veste a roupa do Filho, tira a roupa, e hoje ele veste a roupa do Espírito Santo. Então não existe esse conceito de três pessoas. Olha, sabia que alguém fez essa pergunta. Certo, veja só, gente. Existe eu tenho conversado muito com teólogos da linha adventista. E o que acontece hoje no adventismo, aí vocês podem... Eu posso depois dar uma referência de alguém que estuda muito teologia adventista, que é adventista. O que aconteceu no decorrer da história é que há muito anti-intelectualismo no adventismo. Existe muita carência de estudo dos próprios adventistas. Então eu estudo religiões. Eu comecei a estudar religiões na minha adolescência. Antes de me tornar cristão, eu estudava religiões. E sempre que eu estudei adventismo, eu recebi informações de pessoas que estudavam adventismo. Então isso é muito perigoso quando você vai estudar religião. Você pegar algo que outra pessoa estudou. Eu sempre estudei por livros da própria religião. O adventismo, apesar de eu ter livros de Ellen White, por exemplo, eu sempre peguei muito o que os outros disseram. E conversando com um teólogo adventista, eu joguei várias perguntas para ele, e 95% do que eu acreditava que o adventismo era, não é. E ele me explicou os pontos disso. E aí, gente, depois eu posso dar detalhes disso aí, para quem tem dúvidas, mas em relação a isso, hoje eu não considero o Ellen uma seita. Hoje eu não considero. Como é que pode? Não, e depois eu posso lhe dizer o porquê. Por isso que ela não entrou nesse meio. Porque eu tenho conversado com teólogos que estudam especificamente o adventismo. Então, eu estava falando para um pastor essa semana sobre isso, de que em uma igreja podem ter pessoas ali que pregam, que falam heresias, mas que não necessariamente é o pensamento da instituição. Então, em relação ao adventismo, quem quiser depois dizer assim, em relação ao sábado, eles creem que o sábado realmente, quem não segue vai para o inferno? O juízo investigativo de Deus, como é que é? Jesus é o arcanjo Miguel, uma série de questões, todos os pontos que eu cria sobre o adventismo, eu perguntei. E ele disse, olha, em relação a isso, a gente crê nisso. Então eu disse, caramba, estão fazendo uma propaganda muito feia da sua instituição, porque não tem dito isso sobre ela não. E realmente, enfim, depois você pode mandar para mim, que eu tenho o maior prazer em responder isso, certo? Sem fazer defesa nenhum ao adventismo. Realmente o que eu tenho lido sobre isso. Mas eu estava falando de... Alguém lembra isso que eu estava falando? De William Branham, Tabernáculo da Fé. Quando você vê, por exemplo, Jesus conversando com o Pai, a oração do Pai Nosso, Jesus, na verdade, estava tendo um diálogo consigo mesmo. Entenderam? Quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque a gente está fazendo uma autorreflexão. Todas as vezes em que Jesus fala para o Pai, na visão deles, na verdade, ele está falando consigo mesmo. Então, Jesus era um cara meio doido que conversava consigo mesmo. Um problema cognitivo nele. Porque em vários textos bíblicos você vê ele se referindo a Deus, e há algo muito complexo. Quando você vê em Gênesis capítulo 3, o ato da criação, ali a narrativa é no plural. Façamos o homem. Então é porque Deus se acha muita coisa, ele diz, eu sou muitos. Mas ali é um plural realmente, no original, para demonstrar que existia mais com ele. Em João, quando você vai ver o relato da criação, você vê que ele estava com Deus. Enfim, não é uma visão herética nesse sentido. E aí vem o montanismo.
que Montano dizia que ele veio para dar entrada ao Espírito Santo. Ele veio como inaugurar uma nova era do Espírito Santo. E aí dizia que existiam pecados mortais, que não havia perdão, e havia um batismo pelos mortos. Aqui é interessante a questão do batismo pelos mortos, porque existe outra seita contemporânea chamada mormonismo, que eles têm alguns livros. O principal é o livro de Mórmon, que alguém aqui já deve ter recebido em casa, é esse aqui. Esse é o que mais eles distribuem. Esse aqui é um livro mais fechado para o pessoal deles, tal, Doutrinas e Convênios, que é um livro considerado também, digamos assim, inspirado por Deus, no conceito da teologia. E outro é um livro de análise teológica chamado Princípios do Evangelho, que é esse aqui. E aí, veja só, gente, eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem o que tem a ver com o montanismo. Para quem quiser depois abrir, se você puder abrir o seu aí, Doutrinas e Convênios, abra por favor. Na seção 129, diz assim, uma epístola, eu vou já explicar os detalhes do mormonismo, certo? Uma epístola de Joseph Smith, o profeta à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, contendo mais instruções quanto ao batismo pelos mortos. Datada de 6 de setembro de 1842, no estado de Illinois, os testemunhos são necessários. Tem que se estar em conformidade com as ordenanças do Senhor a conservação dos registros, a fim de que haja o julgamento, e saber que o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado aqui é desligado nos céus. O batismo pelos mortos é um elo que liga os pais que morreram aos filhos que vivem. O profeta faz um sumário feliz das visitações celestiais a ele, a voz com alegria, e são novas alegrias para os mortos, novas alianças. A voz das 3 testemunhas, Miguel, Pedro e Tiago, registram o trabalho pelos mortos e devem ser aceitáveis ao Senhor. Enfim, o que é que eles creem? Eles creem que você pode salvar pessoas que já morreram com um novo batismo. Você batiza como uma representação daquela pessoa que já morreu. Já batizaram Elvis Presley, por exemplo. É sério isso. Então, existe uma análise, tem até um estudo muito denso que o mormonismo faz, de árvore genealógica, para ver até onde tal pessoa tem relação com seus antepassados, para que batize em nome dos antepassados para que eles sejam salvos. É uma herança do montanismo ainda. Vocês estão vendo que heresias novas, na verdade, são renovações de antigas? E aí, a gente passa para arianismo. Veja só, gente. O arianismo crê que Cristo não era Deus. Ário foi um diácono em Alexandria, e ele dizia que se Deus ele é ímpar, ele não podia ser gerado. E aí o que acontece? Ele dizia que Deus ele fazia um elo entre Deus, Jesus fazia um elo entre Deus e os homens, mas ele não necessariamente era Deus. Esse Logos que se encarnou, ele tinha aspectos de divindade, mas não era Deus. E aí, vê só, um exemplo disso hoje é o testemunho de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles creem que Jesus ele é alguém digno de homenagem, mas não de adoração. Porque ele era alguém diferente, mas foi um sujeito criado. Tem uma crença deles interessante, que eles creem que Jesus é o mesmo arcanjo Miguel. E eles dizem assim, ó, aqui as suas doutrinas são mais proclamadas para as pessoas pelas revistas Sentinela e Despertai. E diz assim, ó, a evidência indica que o Filho de Deus, antes de vir à Terra, era conhecido como Miguel, e também é conhecido por esse nome desde que retornou ao céu, onde reside como glorificado Filho espiritual de Deus. O anjo mais importante em poder como em autoridade é o arcanjo Jesus Cristo, também chamado de Miguel. Então, é uma herança que também há disso. O nestorianismo, Nestório foi considerado herege, e dizia que Jesus tinha 2 naturezas, que elas se relacionavam uma com a outra, só que elas não se fundiam uma na outra. Então, Jesus ele tinha momentos em que se demonstrava como homem, e momentos em que se demonstrava como Deus, mas que não havia unificação disso.
Apolinarianismo era uma crença que era oposta ao arianismo, que dizia que Cristo era apenas divino e não de natureza humana. Como ele tinha uma mente divina, ele não podia passar por tentação. Eles diziam o seguinte: se Deus tinha uma mente divina, como é que ele iria ser atraído pelo mal? E para ser humano, ele teria que ser atraído para o mal. Então, se ele tinha mente divina, necessariamente ele não poderia ser humano. Quebrou aquele princípio que a gente falou no começo sobre divindade de Cristo. Estão lembrados? Que é a doutrina basilar. E aí, gnosticismo, que se tornou o maior inimigo da igreja cristã no seu começo, dizia que a salvação era alcançada por conhecer os segredos de Cristo, os segredos do conhecimento mais denso. A palavra gnosticismo vem de gnosis, que é conhecimento. Quando, por exemplo, João escreve as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª, ele está dando instrução à igreja sobre o gnosticismo. Tem um texto que muita gente interpreta errado. Eu já vi, por exemplo, gente indo expulsar demônio, aí diz assim: Jesus veio em carne. Alguém já viu isso? Olha, tem umas 4 pessoas que já viram, né? Aí o cara vai expulsar o demônio e faz: confessa que Jesus veio em carne. Aí o demônio faz: não. Aí, então sai em nome de Jesus e tal. Se o demônio disser: veio em carne, então não é demônio não. Porque a Bíblia diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, ele é do diabo. Aí o cara pega isso e faz: opa, então, se o demônio não confessa que Jesus vem em carne, o cabo, quando está possesso, não pode confessar que Jesus vem em carne. Na verdade, gente, aquilo ali é uma orientação para a igreja quanto à heresia do gnosticismo. Ele estava dizendo assim: olhe, pergunte à pessoa se ela crê que Jesus veio em carne. Se ela disser que ele não veio em carne, é porque ela é gnóstica. Tire do meio de vocês, senão ele vai contaminar as pessoas com essa heresia. Analise João capítulo 1, que você vai ver Jesus falando sobre o Logos, e você vai ver a relação que ele faz do Logos se manifestando em carne. Pois ele veio em carne e habitou entre nós. E aí em 1 João ele faz um detalhamento disso, em 2 João ele manda expulsar as pessoas da igreja que não querem entender, viver a vida de fato de alguém que compreende o que é Jesus vir em carne, e em 3 João ele fala como tratar as pessoas que se arrependeram e agora querem viver uma vida com Cristo. Então é uma heresia que entrou muito na igreja cristã no começo da sua história. E aí, passou essa parte, graças a Deus. Veja só, eu trouxe aqui um mapinha para dizer como é que está a questão de heresias no mundo hoje. Olha só, na Europa existem aproximadamente 1.200 grandes grupos religiosos. Aqui não contam pequenas reuniões, pequenas manifestações de espiritualidade. E na África são mais de 6.000. Eu botei esses dois aqui só porque chamam mais atenção. Na América, gente, está acontecendo muito o fenômeno do neopaganismo. Que você, por exemplo, vê muito falar nisso quando escuta falar da Wicca. A Wicca é um tipo de crença, é um tipo de expressão de religiosidade do chamado neopaganismo. Entre vários mitos que o neopaganismo crê, um deles é o de Gaia. É interessante porque hoje muita gente tem práticas neopagãs sem saber. Deixa eu dar um exemplo. Você já percebeu que existem grupos de proteção ambiental que afundam um baleeiro, um navio que caça baleias, e matam dezenas de pares de famílias para salvar uma baleia? Já viram isso? Essa é uma prática neopagã. Porque existe a crença que a mãe natureza, já ouviram esse termo, mãe natureza? A mãe natureza é Gaia, e Gaia tem seus filhos. Os seus filhos são os animais, são as plantas e por aí vai. E existem os seus outros filhos, que são os homens, que são seus filhos rebeldes. Então os homens, na verdade, se voltam contra Gaia para tentar destruí-la. Então vale mais a pena eu matar um homem do que prejudicar a natureza. Porque, na verdade, o homem é alguém que se rebelou contra a mãe Gaia. Olha como isso é pesado, gente. Eu não estou dizendo, não estou com uma pregação de ataque à natureza do jeito nenhum. A gente tem um ministério aqui abençoador, que é o Ministério Ambiente Vivo. Só que nós temos que entender o que é a criação primária e a criação secundária. Hoje, se você chutar uma pessoa, e você for quem é advogado sabe disso,
pode até me corrigir a informação, mas a pessoa ela pode pegar uma pena de 3 meses, em média, mas na maioria dos casos ela vai prestar serviço comunitário, vai dar cesta básica e por aí vai. Você chutou uma pessoa, certo? Aí você vai ter, no máximo, 3 meses de cadeia, a não ser que a pessoa tenha um dano muito sério, você pode pegar até 1 ano. E aí você vai dar cesta básica. Se você chutar um cachorro, opa, a lei foi mudada agora, não sei se vocês estão sabendo, mas você pega de 3 anos a 10 de cadeia. Ou seja, vale mais a pena chutar uma pessoa. Estou com raiva, vou chutar alguém? Chuta uma pessoa. Não estou dizendo que é para chutar cachorro não, gente, de jeito nenhum. Eu só quero que vocês entendam como, de forma muito sucinta, se valoriza mais a criação secundária do que a primária. Isso é característico do neopaganismo. Quando você vê pessoas, por exemplo, abraçando árvores, eu já fiz isso, abraçar árvore, uma disciplina que eu paguei na universidade, aí o professor fazia, gente, todo mundo agora para o mato, vamos abraçar árvores. Aí eu, abracei ela, fiquei lá abraçado com ela, me sentindo um sujeito abraçando uma árvore. E aí eu abracei a árvore e tal, aí ele começou a perguntar para eles, o que você sente? Aí o outro, eu sinto a respiração da árvore. O bicho mentiroso, velho. Se essa árvore estiver respirando, tem um problema nela, meu amigo. Eu estou sentindo ela, tu. Aí o outro, eu estou escutando a forma como ela se manifesta, não sei das quantas, tal. Aí eu, meu Deus, não deixa esse cara me perguntar o que eu estou sentindo, não. Aí ele chegou e fez, você está sentindo o quê? Aí eu disse, um calor, velho. Porque estava muito calor. Aí ele, não, sério, eu fiz, não, está calor, professor. Aí ele, tá bom, acho que ele fez descrente. Porque é uma deificação do que é criatura secundária, mas é característico do neopaganismo. Isso se manifesta muito hoje na América do Norte. Boa parte dos grupos ali, de 1.200, são grupos neopagãos, que têm cada vez mais crescidos como uma repulsa à igreja tradicional cristã. Por isso que as igrejas têm caído nos Estados Unidos. Só as novas expressões religiosas que têm crescido. As tradicionais têm caído. Igrejas tradicionais têm fechado nos Estados Unidos. E aí, na África, a gente vê muito, principalmente o animismo. Eu vou já falar sobre isso, acho que no próximo slide. Mas eu estive lá na África e você vê muitas expressões de culto a um tipo de sagrado observado na natureza. Há um tipo de sagrado que se manifesta de formas diversas, por meio de um negócio chamado Irã. Os Irãs são protetores da nossa casa. Eles botam uma imagenzinha na entrada de sua casa e aquele Irã promove a proteção do seu lar. É interessante que eu estava, sobre essa questão do neopaganismo, eu entrei no Instagram da Vale do Rio Doce, né, depois desse negócio que aconteceu, e aí eu fui ver os comentários do povo. O que é que estavam dizendo, né? Desgraça, tomara que feche a empresa, tal. Mas quando eu cliquei lá nos comentários, gente, faça o teste. 95% dos comentários, 5% era dizendo, empresa porcaria, tomara que feche. 95% era dizendo, salvem os animais. Salvem os animais, salvem os animais, Faça o teste, olhe depois. Gente, eu não estou dizendo que não é para a gente se preocupar com os animais, senão o Ministério Ambiente Vivo não era ligado a mim aqui na igreja. Eu estou dizendo que em meio a quase 300 pessoas que vão morrer ali, a preocupação primária era com os animais. Por quê? Porque eles valem mais do que a humanidade. É neopaganismo, gente. Que entrou no nosso dia a dia e você usa. Quer ver um exemplo? Quando ao invés de falar criação, você fala natureza. A gente usa. Se tornou comum. Não é não? A gente diz, não, porque é a natureza tal. Eu não estou dizendo que é pecado você falar natureza. Eu estou dizendo que isso é uma forma sucinta de entrar novas formas de crença no nosso dia a dia. E a gente, aos poucos, vai tirando Deus de quem Ele é. Quem Deus é enquanto soberano. Deixa eu dar outro exemplo. Eu estava tendo aula de inglês, e aí o professor estava falando, porque a pessoa lá, os americanos falam muito, oh my gosh, ao invés de dizer, oh my God. Porque dizer my God seria, fala o nome de Deus em vão. Então eles falam muito, oh my gosh. Aí eu fiz, não, professor. Isso, na verdade, é uma forma sucinta de tirar Deus do vocabulário diário das pessoas. Então, eles começam a se acostumar a não usar a palavra Deus com a desculpa de não usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão não é você dizer, meu Deus, não sei o que. Não, está relacionado a práticas. É diferente.
Então a gente vai absorvendo coisas no dia a dia e vai achando normal. Características do neopaganismo. E aqui eu fiz uma divisão que vai começar a polêmica. Olha só. Os tipos de seita, certo? Eu estou aqui trazendo a categoria que a teologia cristã evangélica ela coloca, certo? Primeiro eu coloquei as seitas secretas. Maçonaria. Maçonaria é uma seita? Veja só, gente. Vamos ver o que a maçonaria fala sobre isso. Maçonaria é uma religião? Eu estou aqui com um livro. Que quem é maçom vai ficar chateado, porque esse livro não é para estar aqui, ele é um livro secreto. Se vocês quiserem, eu posso vender. Esse aqui, gente, é o ritual. É um livro que trata de rituais de entrada na maçonaria, certo? Ele é original, tem o selo da grande loja e tal. Aí você diz, como é que esse indivíduo consegue essas coisas? Mercado negro. Passei muito tempo cuidando de dependente químico, né? Você vai conseguindo umas coisas. Não, brincadeira, não é isso não. Aqui, ó, tá o selozinho, tá? Um livro original, não é. Mas eu vou ler aqui o que ela fala sobre religião, certo? Diz assim, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, peraí, viu, gente? Desde a preparação do primeiro grau até a obtenção do mais elevado da maçonaria escocesa, que isso aqui é o chamado rito escocês, a maçonaria ela tem ritos diferentes. Tem um rito escocês antigo e aceito, tem um rito de York, tem um rito andoiramita, que é até em João Pessoa tem uma loja grande ali no Cristo, e aqui é do rito escocês. Ele diz assim, desde a preparação do primeiro grau até a obtenção do mais elevado da maçonaria escocesa, a condição primordial sem a qual nada se concede ao aspirante é uma reputação de honra ilibada e de probidade incontestada. Ou seja, para ser maçom você tem que ter a reputação ilibada, você não pode ser alguém que dá mau testemunho. Aquele para quem a religião é o consolo supremo, a maçonaria diz, cultiva a tua religião ininterruptamente, segue as inspirações da tua consciência. A maçonaria não é uma religião, não professa um culto, quer a instrução leiga, sua doutrina se condensa toda nesta máxima, ama o teu próximo. Quando você vai estudar religiões, existem categorizações que alguns discordam. Quando você pergunta assim, para uma coisa ser uma religião, o que é necessário? Aí alguns dizem, tem que ter um templo, tem que ter uma crença em Deus, ou deuses, a não ser no budismo, não crê em Deus. E tem que ter normas, tem que ter disciplina. Nessa categorização, a maçonaria é uma religião. Porque ela tem templo, que são as lojas, tem que ter a crença em um Deus. Quando você, por exemplo, vê ela dizendo assim, na página, abra aí, por favor, no seu. Olha, ela fala assim. Senhor, é somente através dos perigos e das dificuldades que se pode alcançar a iniciação. Embora a maçonaria não seja uma religião e proclama a liberdade de consciência, tem, contudo, uma crença. Ela proclama a existência de um princípio criador, ao qual denomina grande arquiteto do universo. É por isso que nenhum maçom que se empenhe o faz sem primeiro invocar o grande arquiteto do universo. Então, assim, a maçonaria crê em um Deus, você tem que crer em determinado Deus, que eles chamam de grande arquiteto do universo, mas não se diz uma religião. Por outro lado, gente, tem uma série de coisas complexas na maçonaria. Eu vou dar um exemplo aqui de uma parte de um rito de iniciação. Diz assim, sobre a necessidade de guardar segredo. Agora, Senhor, tudo isso eu prometo cumprir, ou seja, cumprir os ritos aqui, sem sofisma, equívoco ou reserva mental. E se eu violar essa promessa, que faço sem a mínima coação, que seja me arrancada a língua, o pescoço cortado e meu corpo enterrado em lugar ignorado, onde fica em perpétuo esquecimento, sendo eu declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens.
Tem uma série de juramentos na maçonaria que eles são bem pesados. E aí um maçom pode dizer assim, ó, não, maçom cristão, não, mas isso aqui é uma simbologia que faz, ninguém vai arrancar a língua de ninguém. Certo, tudo bem. Só que há um problema em ser um cristão e em ser maçom. Gente, existe muita lenda em relação à maçonaria. Eu tenho acesso a muita coisa de maçonaria, de alguns meios aí e tal. Só que assim, tem muita lenda sobre a maçonaria. Por exemplo, tem 2 livros bem conhecidos de maçonaria. Eu acho que é Maçonaria do Outro Lado da Luz, é o que ficou mais conhecido no Brasil, que os cabas dizem que tem um ritual, que você, quando está no 32º grau, pega arranca a cabeça de um bode e derrama o sangue em você, e aí você vai e faz um pacto com Beelzebub, não sei o quê. Enfim, tem muita lenda sobre a maçonaria, realmente tem muito preconceito com a maçonaria. Essas coisas eu não creio. Se você quiser conhecer mais sobre a maçonaria, assista o testemunho de um cabra chamado Tio Chico. Quem já assistiu? Pronto, assista ele e corte tudo que ele fala. Ali 99% do que aquele rapaz diz não tem a ver com religião, com expressões de religiosidade. Tem muita coisa que se construiu sobre a maçonaria que são injustas. Só que o seguinte, gente, qual é o problema em um cristão ser maçom? Um cristão que participa de uma sociedade secreta, ele não vai ter a sua vida sob o escrutínio da igreja. Como é que ele vai ser pastoreado por alguém se ele participa de questões que a igreja não sabe o que são? Que a igreja não tem acesso àquilo. Então, até para defender alguém que é maçom, não tem como fazer, porque você não sabe se é verdade ou mentira. Quando a nossa fé ela é aberta para que as pessoas vejam o nosso testemunho, as reuniões da maçonaria são secretas. Então, é muito complexo um cristão ele ser maçom, porque ele faz juramentos em uma instituição que diz que segue o grande arquiteto do universo, que para eles pode ser Alá, pode ser Vishnu, pode ser Jeová, pode ser quem for, mas todos estão ali em nome dele, quando nós, na verdade, não cremos dessa forma. Então, é no mínimo contraditório, tomando isso como pressuposto. Deu para entender ou não? Então, a gente tem maçonaria, teosofia, rosacrucianismo, esoterista, tal, seitas pseudocristãs. Eu vou me apressar que eu já vi que está tarde. Veja só. O que é uma seita pseudocristã? São aquelas que nascem de uma visão deturpada do evangelho. Então, por exemplo, a gente tem o mormonismo. O mormonismo, gente, foi um grupo que nasceu no século XIX. Um indivíduo chamado Joseph Smith, ele teve um sonho que um anjo disse para ele que tinham tábuas enterradas em determinado lugar. Ele foi lá naquele lugar 3 anos depois, desenterrou aquelas tábuas de ouro, e aí, com o auxílio de 2 pedras, de Urim e Tumim, ele disse que traduziu essas tábuas de ouro, apesar dele não ter mostrado às pessoas essa tábua. E aí ele disse que aquela é uma revelação da vida de Jesus Cristo na América e um chamado à igreja verdadeira, que é a igreja dos santos dos últimos dias. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 8 e 9, você vai ver Paulo dizendo assim: ainda que um anjo desça do céu e vos pregue um outro evangelho além desse, que seja anátema, que seja maldito. Quando você abre o livro de Mórmon, aliás, na capa mesmo, você vai ver outro testamento, outro evangelho de Jesus Cristo. Então, já na capa, ele diz que é outro evangelho. E aí o seguinte, fora ele, o outro livro que eles seguem de regra de fé é Doutrinas e Convênios. Basicamente, no que eles creem, por exemplo, que Deus teve um corpo de carne e osso e que foi se aperfeiçoando até se tornar Deus. Isso está nesse livro aqui, Doutrinas e Convênios, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas eu posso mandar para vocês essas referências para vocês lerem depois. Eles creem também que Deus, ele é, nesse livro, Deus é espírito e nesse, Deus é carne. Então há muita contradição, é uma característica das seitas, contradições nos seus ensinos. Você pergunta para um mormon, por exemplo, você vai se tornar um Deus? Ele vai dizer que sim. Você um dia se tornará um Deus? O elder, que é o missionário mormon, ele vai dizer que sim, um dia eu vou me tornar um Deus. Quando, na verdade, o livro principal diz que não. Então, alguém está errado. Ou o mormonismo, ou o livro de Mórmon. Tem uma série de questões, de contradições do que o mormonismo diz, para o que o livro de Mórmon diz, para o que Doutrinas e Convênios diz. É uma característica de seita. As doutrinas elas são sempre contraditórias. Outro grupo é
Testemunhas de Jeová. Veja só, gente, Testemunhas de Jeová foi um grupo criado por Charles Taze Russell, e ele veio também veio de uma igreja evangélica na década de 70, no século XIX, e aí eles disseram que havia uma deturpação na Escritura Sagrada, então Deus deu para eles a revelação da tradução do Novo Mundo, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então, o Testemunho de Jeová, a Bíblia que ele vai usar para conversar com você, não é a sua Bíblia, é a Bíblia dele. Só que tem como você dialogar com ele se você souber que pontos daqui não teve como mudar. Eles mudaram uma série de versículos, mas outros não. Eu vou dar um exemplo aqui de um texto de João que baseia muito a fé deles. Eu falei para vocês que João falava sobre gnosticismo, foi isso? Alguém lembra o que está em João capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus. Misericórdia, ninguém sabe. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos ver o que tem na deles? No princípio era a palavra, o verbo, a mesma coisa. E a palavra estava com o Deus. E a palavra era um Deus. Por que isso? Porque Jesus Cristo ele está em uma categoria menor do que o Deus Criador. Só que tem um problema. Aqui, quando ele lê isso, já quebra você se você for para João 1. Porque eles não creem que Jesus é Deus. Então você vai abrir a sua Bíblia, você todo serelepe, vai abrir João 1. Aí aqui, está dizendo aqui, ó, Jesus estava com Deus e ele era Deus. Ele não. Aqui, a Bíblia diz que Jesus era um Deus. Então ele já vai quebrar o seu versículo, porque a dele diz outra coisa. Aí você pode dizer o quê? Peraí, vocês são politeístas então? Porque eles dizem que são monoteístas. Não, nós somos monoteístas, só cremos em um Deus. Não, mas aqui está dizendo que Jesus era um Deus. Como é que você é monoteísta, só crê em um Deus, e aqui a sua Bíblia diz que Jesus era um Deus? Se ele era um Deus, é porque tem outros. E se você crê, se a sua Bíblia diz que tem outros, é porque você é politeísta. Então, para toda a argumentação de uma seita, existe uma contraposição que fragiliza a sua doutrina geral. Existem diversos textos. Uma vez eu estava dando aula sobre seitas heresias, e estava falando sobre o Testemunho de Jeová. E aí uma irmã muito abençoada, era muita gente na sala, aí nessa semana eu estava no Testemunho de Jeová, e uma irmã começou a fazer várias perguntas bem complexas. Professor, no versículo tal, fala isso assim, assim, assim. Aí eu, ixi, essa irmã nunca fez pergunta assim difícil. Aí eu ia lá e dizia, não, minha irmã, mas isso aqui é assim, assim. Ela, tá. Daqui a pouco ela, professor, no versículo tal, fala isso assim, assim, assim. Aí eu, não, minha irmã, mas isso assim, assim, assim. Fui explicando. Teve uma hora que eu vi que um sujeito estava do lado dela fazendo pergunta. Aí eu disse, não, pode perguntar, filho. Era um senhor tal, ele fez, não, pode perguntar, você não está fazendo pergunta para ela me fazer? Ela era da igreja e ele não. Aí eu fiz, o senhor é Testemunho de Jeová? Aí ele, eu sou o líder da loja tal aqui. Do salão tal aqui. Aí eu, não, mas pode perguntar. A Bíblia que eu estou usando é a sua. Então eu estava usando a Bíblia dele. E aí ele fez algumas perguntas, eu rebati. E aí teve uma hora que eu disse um texto, que eu perguntei assim para ele, me diga uma coisa. Você crê que Jesus é Deus? Aí ele não, né? Porque eu sabia que ele não acreditava nisso. Aí eu falei, o que para você é a plenitude da divindade em alguém? O que é alguém ter totalmente, estar pleno de alguma coisa? Aí ele disse, ter tudo daquilo nele. Aí eu, certo. Aí eu peguei o copo d'água, enchi de água e fiz, esse copo aqui está pleno de água? Aí ele, tá. Eu fiz, então quer dizer que está cheio dele, não é? Aí ele é. Aí eu disse, me explica esse versículo aqui. Isso aqui é na tradução do Novo Mundo. Diz assim, porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que há de divino está nele. E aí ficou complicado para ele. Porque isso fragiliza a doutrina de que ele é alguém abaixo do que é a completude da divindade. Apesar de haverem várias modificações no texto, você sempre vai achar algum que dá para contrapor a doutrina básica. Então, eles negam que Jesus é Deus, eles negam que Jesus ressuscitou corporalmente, negam que Jesus, a salvação é por meio da graça de Cristo. Eles dizem que a igreja atual criou a doutrina da Trindade, enfim, creem em uma série de heresias. Aí a gente tem a família. Gente, eu preciso falar da família. Veja só,
Eu tinha até um videozinho pra passar bem curtinho, rapaz, sobre a família. Ó. Falei demais essa noite. Eu estava em determinada rua aqui em João Pessoa há uns anos atrás, antes de me casar, e aí chegou uma menina muito bonita para me evangelizar. Eu estava no carro em frente, onde hoje é o Extra, na Epitácio. Uma menina linda. Aí nessa época, eu estava solteiro, aí Jeová mandou uma menina. Deus é bom. E ela chegou e veio me evangelizar e fez, você já ouviu falar de Jesus? Eu fiz, claro, sou amigo dele. Você também é? Podemos conversar a respeito. E aí ela, não, porque Jesus te ama e papapá, não sei o quê. Nananana. Aí me deu um panfleto de evangelismo. Aí eu olhei e fiz, caramba. Só que eu achei estranho aquela menina. Daqui a pouco tinha outro cabra lá na frente, o missionário também todo bonitão, sabe? Cara, eu não quis também conversar com ele a respeito como eu estava com ela, não. Mas eu achei o cara muito bonito. Aí eu vi que todo mundo era muito bonito, os missionários, sabe? Aí eu, caramba, que estranho esse pessoal. Aí eu peguei o panfletinho, virei, aí tinha lá, a família internacional. Aí eu, eita Jeová. Aí eu disse, e aí o pai David, o pai Davi? Aí ela, hã? Aí eu fiz, o pai Davi, como é que está hoje a atualização dos escritos dele? Aí ela, você é da família? Eu fiz, não, mas eu posso conversar a respeito. Ela, não, quero não. Tá bom, olha só, gente, no que a família crê. A família foi um grupo que nasceu nos Estados Unidos na década de 60, na época da Revolução Cultural, do Woodstock, da contracultura americana, e foi um grupo inicialmente para evangelizar hippies. O cara David Berg, que era o seu fundador, ele começou a trazer uma mensagem de amor de Deus, só que um amor de forma diferente. Ele criou um conceito, depois vocês botam no Google o termo pesca coquete. Cliquem em imagens e você vai ficar surpreso. Porque as imagens são de mulheres nuas. É a forma de evangelismo deles. O termo pesca coquete é a forma de evangelismo que eles usavam para atrair jovens à sua fé por meio da relação sexual. Então, imagine a cabeça de um jovem descrente que vê uma menina linda evangelizá-lo e ela diz, vamos sair junto? Ele, claro, ela vai, tem relações sexuais com ele e ela diz assim, olha, na minha reunião nós falamos sobre o amor de Deus e tem várias mulheres lá querendo fazer sexo com você. Ele vai dizer, é o paraíso. Gente, olha que coisa diabólica. E aí o que acontece? Essa seita começou com o nome Meninos de Deus. Alguém ouviu falar nisso? Opa, aí já lembra, né? A seita Meninos de Deus foi expulsa dos Estados Unidos, muitos foram presos porque descobriram que eles praticavam relações sexuais com crianças. O pai David, nos seus escritos, ele dizia, Jesus mandou a gente dar o máximo de amor ao outro. Até que ponto você está disposto a manifestar amor pelo outro, abrindo mão das suas barreiras sexuais? Então, você se prostitui por amor ao outro. Diga se não é o evangelho de Satanás. E eles estavam aqui em João Pessoa. Olha só, Mano hoje me lembrou isso, irmão. A gente estava na sala de reuniões ali. O pastor Sérgio entrou na sala com um casal. Aí com um material de desenho animado. Aí botou em cima, aí fez, não, esse pessoal aqui está vendendo isso aqui e tal, para a gente usar nas crianças aqui. Aí o cara, porque a gente não sei o quê, um material muito bom, tal, muito moderno para crianças, desenho animado e tal. Aí eu, tal, estava eu e a irmã, o pastor Sérgio. Aí o pastor Sérgio comprou, e ele, o cara estava falando ainda tal. Aí eu peguei, já tinha comprado o material para a igreja. Eu virei, quando eu olhei, a família. Aí eu, eu olhei e fiz, a família internacional? Porque era Meninos de Deus, a família do amor, família internacional, porque eles foram mudando o nome. Aí eles, Aí eu comecei a fazer perguntas a eles, tal, o cara foi e saiu. Aí o pastor Sérgio ficou, peraí, o que está acontecendo? Eu fiz, pastor, cara, sabe o que é isso? E aí fui explicar. E ele, misericórdia, sangue de Cristo, sei o quê. Tá, quase que a gente bota óleo ungido de cima e vai orar no negócio e tal. Só que, gente, olha só. Eles vêm de forma tão sucinta que estava arriscado a gente passar os vídeos deles para as crianças daqui sem saber.
Graças a Deus que na hora, por um acidente, Deus botou um Zé Ruela para estar na sala que sabia do negócio. Zé Ruela sou eu. E aí eu olhei e fiz, pastor, cara, isso aqui é uma seita. É um movimento que existe até hoje, gente. E aí, a família é uma seita pseudo-cristã, por quê? Eles vêm de deturpação do evangelho e se colocam como protestante. Se você pegar um panfleto de evangelismo da família, você jura que é uma igreja evangélica, gente. Não tem nada que diga que não é. Não tem nada, eu olhei tudo. Aquários, fala sobre eles? Ah, certo. Aquários. O trechinho que eu vou botar é de um documentário de uma menina do Menino de Deus. Gente, aí a gente tem espíritas, kardecismo, Legião da Boa Vontade, racionalismo cristão. Ah, mas peraí, LBV. Eu já doei para LBV. Não é? Já viram a LBV que faz trabalho com crianças e tal? Gente, veja só. A LBV ela é uma instituição espírita que foi fundada por um cara chamado Abraão Zarur. E ele dizia o seguinte, é uma religião, você pode ver no site deles e tal. Ele dizia que era a reencarnação de Allan Kardec. E aqui eu vou ler uma declaração dele, do cara da LBV. Aqui é a declaração do fundador da LBV, certo? Diz-nos parte do poema do fundador, Alziro Zarur. Por que odiarmos nós a Satanás, se ele também é criação divina? Por que não transformar num bom amigo a Satanás ao invés de combatê-lo? Por que não transformar num bom amigo? Amigos meus, oremos por Satã. Amemo-lo de todo o coração e respondamos sempre com o perdão aos males que nos faça hoje e amanhã. E um dia, todos nós iremos ver Satanás redimido a trabalhar por aqueles que veio tresmalhar dos rebanhos de Cristo e reviver. Porque se assim, amigos, não quiserem aqueles que se chamam os cristãos, lavemos nossas mãos ante as iniquidades que fizeram. Por mim, com honra, eu amo Satanás, meu pobre irmão perdido nos infernos, com este amor dos sentimentos ternos, para que ele também receba paz. Isso aqui está no material Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, páginas 130, 132, 133. Eu ouvia muito povo tirando onda, do cara dizendo assim, se Satanás for evangelizar, será que ele se converte? Eu ouvi o povo fazendo piada com isso. Pronto, aqui é a crença nisso. Isso é a LBV, gente. Racionalismo cristão é uma considerada uma seita espírita, é um grupo que nasceu da Umbanda e é brasileiro, e, por exemplo, ficou muito famoso porque Tim Maia se converteu a esse grupo aqui. E aí, não, minto, o racionalismo cristão não. O racionalismo ele é de uma linha espírita diferente. O Tim Maia foi da cultura racional, perdão. Chega as afro-brasileiras, que é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que todas têm é de uma origem africana, só que a Umbanda, ela tem mais uma função de objetivar a caridade, então ela é uma linha mais pacífica da ritualística de religião afro. Ela tem muito sincretismo com o cristianismo, tem usa de muitos nomes cristãos na sua ritualista. Eu falei de qual? Da Umbanda agora, né? Sim, o Candomblé, gente, as três, elas têm a relação com os orixás. A diferença é porque umas elas creem que orixás são espíritos elevados e outras creem que os orixás são descendentes, que eles se relacionam com eles, que eles entram em contato com eles e oferecem oferendas. Na Umbanda, por exemplo, não há sacrifício de animais. E aqui é uma coisa que eu queria que você pensasse muito a esse respeito. Muita gente ojeriza as religiões afro por causa do sacrifício de animais. Isso não é um motivo para você ter nojo das religiões de matriz africana, não, viu, gente? Você tem motivo para orar a Deus pedindo a conversão deles. Mas você ter nojo porque em algumas há sacrifício de animal, não é motivo não, porque os judeus faziam a mesma coisa. Então, existe uma carga de preconceito que realmente é preconceito. Por exemplo, quando eles fazem um ritual de derramamento de sangue, eles fazem de uma forma que não haja dor no animal, porque senão o orixá não recebe o sacrifício, depois eles se alimentam de tudo do animal e até o couro eles fazem para a pele de atabaque. Então existe também um preconceito nosso por causa do sacrifício. Nós não devemos ter um preconceito com isso. Devemos pedir a Deus misericórdia e amá-los e de alguma forma levar o evangelho para que eles conheçam a verdadeira forma de adorar a Deus. Certo? E aí, religiões orientais. Rapaz, me estendi muito, ó.
Seishonoye, que é de Masaharu Taniguchi, não sei se alguém já ouviu falar, mas eles creem que o mal não existe. Tem muita coisa do cara acordar de manhã, olhar para o espelho e dizer, hoje o dia vai ser bom, eu estou bem, porque há uma concepção de que o mal ele é uma manifestação deturpada que existe na minha mente, porque eu não conheço a realidade. Então, pecado não existe, doença não existe, é como se nós vivêssemos em uma matrix em que a realidade que a gente acha que é a realidade são processos da nossa mente que a gente deturpa. Daí onde vem, daí não, mas é uma das coisas que faz aquele termo, mens sana in corpore sano, já ouviram falar? Se a sua mente está sã, seu corpo estará são também. E aí vem a messiânica mundial, que tem aqui em João Pessoa também, que eles praticam o jorrei, que é a canalização de energia pelas mãos, não sei se alguém já ouviu falar também, e o Hare Krishna, que é o grupo que eu passei muito tempo pesquisando. Eles têm alguns livros que usam como base de fé. Esses aqui são os principais, é o Bhagavad Gita e o Isopanishad. E basicamente eles creem que Jesus é um avatar. O que é um avatar, gente? É uma manifestação corpórea de um ser divino. Krishna, um sujeitinho azul que toca flauta para uma vaca, ele é uma manifestação carnal do Deus Vishnu. Eles não comem carne por quê? Porque eles creem em um processo de encarnação do homem, em que o homem ele passa por processos evolutivos. Então, se você, por exemplo, está matando um animal, você está matando alguém que é como é o antepassado, rapaz, meu nome? Mas é o que vem antes? O ancestral. Você pode estar matando a sua bisavó em estar matando o animal. É sério. Então, assim, por que há a alimentação de vegetais, tal? Porque eles seriam um processo evolutivo menor que não causaria tanto dano. E aí, para um seguidor de Krishna, a vaca ela é a manifestação mais perfeita da divindade, até mais do que um ser humano. Por isso que tem todo o culto à vaca em religiões hindus. E é interessante, gente, que o nome hinduísmo é um nome errado. Porque hindu é tudo que vem da Índia, então ele é mais uma inversão dos europeus. Quando eu ouvi falar assim, religião, isso é uma religião, isso é o hinduísmo, é o que a gente fala sempre, mas é um termo errado para isso. Como reconhecer usando as operações básicas da matemática? As operações básicas da matemática são quais? Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Pelo amor de Deus, eu reprovei matemática e sei. Olha, a primeira delas é a adição. Toda seita adiciona algo à Bíblia. É assim, a Bíblia é um livro bom, mas tem esse aqui que veio trazer a verdade verdadeira. É uma característica das seitas. Se eu adiciono algo à Bíblia e digo que a Bíblia não é suficiente como minha regra de fé, é uma categorização que eu posso já jogar para entender que aquilo é uma seita ou não. Por exemplo, Testemunho de Jeová, eles dizem, existe um corpo de governante do Testemunho de Jeová, que são os que publicam as revistas Sentinela e Despertai, que eles é quem formam a interpretação correta dos escritos que eles devem seguir. Então esse corpo é escolhido por Deus para isso. Sem eles a Bíblia não teria interpretação correta. Subtração é quando um grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Não, Jesus ele não é Deus. Ele era um ser iluminado, ele é um ser sagrado, e por aí vai. Então, se eu diminuo um pouco quem Jesus é, aí eu já estou dando uma característica de uma seita também. Por exemplo, o Testemunho de Jeová, não sei se vocês sabem disso, mas não comemora aniversário, porque isso seria um ato de idolatria. Não comemora o Natal, porque seria também um ato de idolatria a Cristo. Não doam sangue por uma interpretação do texto que diz para não comer sangue, então doar sangue seria a mesma coisa, não fazem transfusão de sangue, enfim. Enfim. E aí, deixa eu ver aqui o que é que tem mais, tal. A LBV, eu falei que subtrai a pessoa de Jesus. Multiplicação, eles pregam a salvação por obras próprias. Eu tenho que fazer algo para poder conquistar a salvação. E aí tem várias religiões que pensam assim. O Espiritismo, por exemplo, a frase mestre deles é: fora da caridade não há salvação. Eu tenho que fazer um ato de caridade ao outro para que eu conquiste a salvação. A fé Bahá'í, por exemplo, que é uma religião monoteísta de relação árabe,
Eles dizem que essa religião é o que vem para unificar todos os povos e sem ela não há salvação da humanidade. Divisão, dividem seu compromisso entre Jesus e a organização. Você só é salvo se você tiver um compromisso com essa organização. Os meninos de Deus, por exemplo, que é esse que eu falei agora há pouco, eles se reúnem em grupos, em guetos. Esses lá, por exemplo, estavam em um gueto aqui em João Pessoa. E aí eles dedicam toda a sua vida àquilo, abrindo mão de tudo que há à sua volta. É uma característica de seita também. A instituição se torna um meio gigantesco para a sua relação com Deus. Seitas quase sempre têm salvação pelas obras humanas, nova interpretação da Bíblia, uma forte liderança, incoerência nas declarações, como algumas que a gente viu aqui, contradições. Teologia está sempre mudando, sempre eles, não, isso aqui a gente mudou, isso aqui a gente deixou. O mormonismo, por exemplo, tem muito isso, o Testemunho de Jeová também tem muito isso, uma mutação na teologia. Um Jesus menor que o Deus Todo-Poderoso, ensinos antibíblicos sobre trindade e ressurreição de Cristo, profecia falsas, tem uma profecia sobre a vinda de Jesus, novas verdades e uma rejeição ao cristianismo. Mas a pergunta que você tem que fazer para entender se uma seita é uma seita ou não é: quem é Jesus para eles? Sempre uma seita vai ter um conceito deturpado de quem é Cristo. Característica do líder, geralmente ele é mais especial. Esse aqui é o pai David, pai Davi, do Meninos de Deus. Ele é especial por receber revelação de Deus, ser a encarnação, a representação do mensageiro de Deus, ter sido escolhido por Deus por ser maior que os outros, ter dons especiais, nunca pode ser contestado. Aqui foi um trecho de uma reportagem que eu vi sobre novas religiões na Paraíba. Quem é vulnerável? Isso aqui, gente, essa foto é minha num templo Hare Krishna. O perfil deles, quem é vulnerável? Não tem perfil certo. Na seita tem gente com alto grau intelectual, tem gente com baixo grau intelectual, pobre, rico, negro, branco, cafuso, enfim. Os desencantados com sua religião são a maioria dos que chegam em seitas. Os intelectualmente confusos também, desiludidos com a sociedade, carentes emocionalmente, porque seita tem um aspecto de abraçar muitas pessoas. Por exemplo, em Portugal, a gente estava lá vendo como a igreja está decrescendo em Portugal, quando a gente viajou para lá há uns meses, e lá os testemunhos de Jeová crescem muito, porque os portugueses eles são muito isolados. Então eles começaram a ir em comunidades, nos interiores de Portugal, onde moram muito idosos sozinhos. Eles se comprometem a ficar visitando a pessoa em casa para fazer estudo. Eles são muito assim. Então eles estão ganhando muita gente nos interiores de Portugal. Eles fazem isso com você. Você diz, eu quero estudar com você. Eles vão ficar indo na sua casa fazer estudo. Eles investem nas pessoas. Por que entrar numa seita? Satisfazer necessidades emocionais, a rigidez moral e a pureza. Por que se manter lá? Dependência, isolamento, reconstrução cognitiva, substituição, você substitui ela por algo grandioso na sua vida. Por obrigação, dependendo da seita, sentimento de culpa, às vezes também por ameaça. Aqui eu botei as principais características de algumas religiões. Eu só quero falar de uma aqui em especial. Eu vou resumir aqui. O animismo é mais aquela manifestação de religião, como eu falei, da África. Eles botam irãs na porta da sua casa, porque eles creem que existem movimentações da natureza que tem questões divinas relacionadas a eles, então esses objetos protegem a casa. Tem objetos mágicos. No hinduísmo, há o politeísmo, o reencarnacionismo. Na verdade, o hinduísmo crê que não é politeísta. Apesar de existirem 33 mil semideuses, o hinduísmo diz que não é politeísta porque ele diz que só há um grande Deus, que é Vishnu. E aí os outros que estão ligados a ele são semideuses. Então, se você perguntar para um hindu, dessa linha religiosa, ele vai dizer que ele não é politeísta, mas ele crê em semideuses. O budismo ele é mais um sistema filosófico, eles não creem na existência de um Deus, em um Deus em si, um Deus pessoal. O islamismo ele é monoteísta, e, gente, no islamismo a conversão é mais externa do que interna. Porque para a pessoa ser muçulmana, ela tem que ter 5 pilares, tem que seguir 5 pilares. Dar o testemunho, que é a shahada ou shanada, que é você falar que é muçulmano e você dizer que só Alá é Deus. Você tem que dar uma contribuição chamada zakat, que é uma esmola, para dizer que está entregando algo que é valioso seu para o pobre. Tem que ter o jejum do Ramadã, que você passa 30 dias se abstendo de determinados alimentos.
as orações 5 vezes ao dia, que é o Salá, e o Hajj, que é a peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida. Se você faz isso aqui, você é considerado muçulmano. É interessante, gente, que as seitas, elas têm muito a ensinar para a gente. Veja só, nós não temos a disposição de um testemunho de Jeová para discipular alguém na casa dele. Nós não temos a disposição de um mormon para investir horas da sua vida pregando para pessoas na rua. Nós não temos a abstenção que alguém de uma religião afro tem para passar dias na mata em consagração para se tornar um pai de santo. Existem várias características de seitas que têm muito a ensinar para a gente sobre o que é reverência a Deus. Quando eu fiz a pesquisa no templo Hare Krishna, eu fiquei impressionado com a forma como eles expressavam reverência. Então o cara chegava diante do altar e toda a forma como eles iam, nesses 2 anos que eu passei pesquisando, a forma como eles iam até o altar, a demonstração de reverência que eles davam ao que eles creem ser Deus, ficava, caramba, velho, eu preciso mudar minha reverência a Deus. Não ao objeto, não ao culto, não à estrutura física, mas a forma como eu reverencio Ele na minha vida. Eu estudo seitas há muitos anos, mas eu aprendi muito com eles, que creem de forma errada a como eu manifestar a minha crença ao Deus certo. E nós temos que ter a humildade para olhar isso e dizer, Senhor, me dá amor por essas pessoas que têm buscado a Deus. Essas pessoas estão buscando a Deus, gente. Assim como você está. A grande diferença é que Deus olhou para a gente no lamaçal do pecado e nos resgatou da morte. Não fizemos nada. Ele fez tudo por nós. Nos resgatou de lá. E eu tenho que olhar para esse povo e dizer, Senhor, que eles sejam alcançados como eu fui. Me use como instrumento para isso. Eu só quero finalizar contando uma história que eu contei uma vez aqui na pregação. Aí a gente vai encerrar. Realmente é impossível fazer perguntas, gente. Não dá tempo. Mas eu vou responder todo mundo, certo? Eu trabalhei durante muito tempo, durante 7 anos, eu acho. Eu fui para um evento, que era o maior evento de religiões, o maior evento de religiões do planeta. E eu ia para esse evento vestido de hindu para evangelizar pessoas de outras religiões. A nossa religião, ela é proselitista. Eu vou explicar. Proselitismo, no sentido negativo, é quando você quer levar alguém a ter as suas regras de fé. Isso é errado. Mas o proselitismo, no sentido do evangelismo, ele é o que a Bíblia manda a gente fazer. Então, ainda que outra pessoa da outra religião ache isso errado, se a gente não evangelizar, a gente não está seguindo a Cristo. Enfim, tem religião que não é proselitista. A nossa tem que evangelizar. E aí, cumprindo o chamado de Cristo, eu ia evangelizar esse pessoal, vestido de forma que eles não sabiam que eu era evangélico. Eu evangelizei evangelizei muita gente de religiões diversas e 2 rapazes de uma religião hindu se converteram. Aí eles disseram assim, depois se converteram, tal, que expliquei o que era Cristo, o que era a Bíblia, tal. Aí eles disseram, rapaz, a gente tem que ir para a igreja? Eu disse, por quê? E em paralelo a esse evento, existiu o evento chamado Consciência Cristã, em Campina Grande, que tem 15 mil pessoas. Eles disseram, não, porque se a gente entrar numa igreja agora assim, a gente é expulso de lá. Aí eu, que conversa? Nós somos o povo do amor. Nós amamos os outros. Aí eles, não, eu tenho uma tia que é evangélica, não sei o que, papapá. Eu fiz, não, faz o seguinte, não precisa ir para a igreja não. Eu vou lhe acompanhar. E com o tempo, você vai ver. Tá certo. Só que eu sempre ia para esse evento, evangelizar as pessoas, vestido como eles. Ia para a casa de um amigo, trocava de roupa e ia para o evento evangélico. Aí nesse dia eu fiz, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou vestido como eles. Aí, eu não sei quem viu uma publicação minha, na semana passada, no dia da tolerância religiosa, que eu tô bem lindo, vestido de outra religião. Era a forma como eu ia para lá. E aí eu lembro que eu entrei nesse lugar, tinha 15 mil pessoas naquele lugar. Quem já foi lá sabe, que eu não estou mentindo, não estou exagerando. Eu sou sanguíneo, então eu exagero as coisas, mas não é exagero. E aí quando eu entrei, estava aquela multidão. Aí eu fui, deixa eu ver como é que, se esse caba que se converteu entrar aqui, como é que a igreja recebe ele? E mesmo que ele não se convertesse, se ele entrar aqui, como é que a gente, crente, recebe ele? Aí eu entrei, fui andando no meio do povo. Vou sentar no meio. Aí você começa a notar assim o povo, né? Olhando para você. Aí eu sentei no meio.
Instantaneamente levantou um, levantou outro, levantou outro, levantou outro, levantou outro. Misericórdia, misericórdia. Aí eu olhei em volta, não tinha mais ninguém. Aí eu comecei a ficar irado. Aí eu levantei e fui para outro lugar. Tum. Aí levantou um, levantou outro, levantou outro, levantou outro, levantou outro. Aí pegou o telefone para sair falando com Deus. Aí fiquei sozinho de novo. Aí levantei e fui para outro lugar mais na frente. É gigantesco o lugar lá. Eu vou pregar lá, né? E aí levantei e sentei em outro lugar. Quando eu sentei em outro lugar, aí um pirrainho olhou para mim. Aí, mas misericórdia, não olha para ele não. Mas na cara de pau, sabe? Aí eu bem irado. Aí levantou, outra mulher do lado levantou para falar no celular, 2 na frente saíram, 2 atrás, e eu vou para outro lugar. Eu levantei e fui para outro. Aí eu senti atrás de mim aquela mão aqui, quase pegando no cabelo. Assim, ó. Eu repreendo todo espírito no nome de Jesus, sai dessa vida. Aí começou a orar para expulsar demônio. Gente, quase que eu faço. Se eu fizesse isso, era crente correndo para todo lado, eu tenho certeza, meu amigo. Eu vou sair dele e entrar em você. Aí a mulher tentou, não expulsou, né? Não me manifestei, queria ter feito isso, mas estava com muita raiva na hora. Aí eu sei que saíram também, eu levantei e fui para o último lugar. Aí saí pela última vez, sentei do lado de uma senhorinha assembleana. Aí levantou uma pessoa, levantou, ficou a senhorinha assembleana. Eu sei que é uma assembleana, porque ela estava com um vestidão, estava com um coquezinho na cabeça, bem velhinha, com a Bíblia assim, né? Aí eu irado. Esse povo canalha, não ama os diferentes, não sei o quê. Cadê o amor de Cristo pelas pessoas aí que estão buscando a Deus da forma errada? A igreja tem que amar esse povo. E eu irado. Esse bocado de hipócrita, não sei o quê, fariseu, saduceu, ebionista, blá, blá, blá. Aí a velhinha olhou para mim, aí fez, meu filho, aí eu diga, devia ter uns 125 anos a mulher. Aí eu diga, aí ela, você é o quê? Aí eu ia dizer, eu sou uma pessoa. Aí eu fiz, é o quê? Aí ela disse, o senhor está vestido de quê? Aí eu fiz, eu estou vestido de hindu. Ela, de índio? Eu fiz, não, de hindu. Aí ela, hindu, aí ela, e o que é hindu? Aí eu fiz, olha, o hindu é uma pessoa que não crê em Jesus. É uma pessoa que não segue a Bíblia. É uma pessoa que crê em Vishnu. Ela, vixe. Eu, não, Vishnu. Ela, é? Aí eu, A gente crê em vários semideuses. A gente não, eu disse, o hindu crê em vários semideuses. Ela, Eu, Aí eu disse, vou já dizer aqui que a gente crê em demônio também, só para ela ficar com medo. Aí ela disse, mas sua roupa é muito bonita, viu? Aí eu, Ela, é muito bonita a sua roupa. Obrigado. Aí ela disse, olha, eu sei que o senhor não crê em Jesus não, mas saiba que ele crê na sua mudança de vida, viu? Jesus ama muito o senhor. Aí eu, Ela, Jesus ama muito o senhor, viu? Eu sei que o senhor não crê nele não, mas ele quer mudar a sua vida e transformar a sua... Gente, quase que eu me converto de novo. Ele quer mudar a sua vida, transformar seu coração. E eu quero amar o senhor também, viu? Aí eu fiquei, travei, né? Segurei o choro. Eu, tá bom. Aí ela fez, ele tá lendo essa parte aqui, o senhor quer ler? Eu quero. Naquela hora eu disse, existe esperança para a igreja de Cristo. Gente, Cristo me chamou e lhe chamou para investir na vida de um pai de santo, para amar um espírita, para amar um muçulmano, investir em oração pela vida dele. E se ele não se converter, você ser Cristo na vida dele, amando essa pessoa, porque a conversão quem promove é Deus, não é você. Então separe a sua vida como missionário de Deus na área em que ele te colocou. E que ele nos abençoe, amém?